Gente querida, e aí, como é que vocês estão nessa quarentena? Bem-vindos aí à nossa primeira aula sobre o panorama do Novo Testamento, dando sequência ao nosso curso básico de teologia da Memorial. É uma pena nós não podermos nos reunir juntos, e não só isso, também a gente não ter conseguido analisar o panorama do Antigo Testamento. Mas marcaremos uma data e, se Deus assim permitir, conseguiremos vencer esse livro que ficou para trás por conta de algumas eventualidades que acontecem na vida. Bom, acho que todos já me conhecem, né? Eu sou o pastor Jonathan Salgado, pastor da Memorial. Me apresentei no primeiro dia de aula, mas ainda não tive a oportunidade de interagir com vocês como professor. E essa interação ainda está um pouquinho comprometida pelo fato de nós estarmos aí em quarentena, todos nós. Eu não muito, porque eu também sou profissional da saúde, mas tomando os devidos cuidados e cuidando também da minha família. Espero que vocês estejam fazendo a parte de vocês para que dessa forma vocês possam cuidar da família de vocês também. Bom, nosso objetivo é dividir essa aula, que seria um encontro que duraria um bom período de tempo, né? Na verdade, a gente tinha uma programação para o Antigo Testamento de ser um encontro que levasse o dia inteiro. O Novo Testamento não seria tão distante disso, mas a gente decidiu, para não atrasar as leituras, fazer essas aulas online. E no final eu vou explicar um pouquinho como é que isso será dividido. O objetivo hoje é produzir um conteúdo de aproximadamente 30 minutos. Esse foi o que o pastor Carles, que é responsável pela parte pedagógica e didática, me pediu. Mas não contem para ele, porque provavelmente eu passarei dos 30 minutos. Uma, porque é o primeiro vídeo, então existem algumas explicações preliminares. E outra, porque o conteúdo é extenso. Eu sei que eu vou querer dividir muita coisa boa com vocês, mas é só vocês não contarem para ele. Depois ele vai descobrir, vai brigar comigo, mas faz parte. Ele vai ter que me perdoar. Ser cristão é disso, ele tem que me perdoar até 70 vezes 7. Então fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então, gente, eu vou passar aqui para nossas informações básicas aqui. E assim, a partir disso, entrar na nossa aula, ou a primeira parte da aula sobre o panorama do Novo Testamento. Então, me acompanhe aí com atenção. Bom, vamos lá. Como está aí já descrito, panorama do Novo Testamento, aula 1. Por que aula 1? E agora que eu irei explicar o porquê da aula 1. Aula 1, porque eu decidi dividir a aula em alguns encontros. Primeiro, para o vídeo não ficar extremamente extenso, inviabilizando assim a visualização de vocês. É importante para a gente que todos acompanhem as videoaulas e dessa forma possam agregar conteúdo. Então eu decidi, a partir do conteúdo do livro e a partir de outros conteúdos que eu vou mostrar para vocês aí, provavelmente no finalzinho do vídeo, algumas recomendações de livros que farei. Então as divisões ficarão da seguinte forma, ou seja, cada divisão é um vídeo gravado, excetuando o último encontro. Vamos lá. A aula de hoje nós vamos falar sobre o contexto e os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. O contexto de todo o Novo Testamento, tudo que antecede, tudo que é preparação para a confecção do Novo Testamento, todo o ambiente histórico, todo aquele cenário. Lembrando que o nosso curso é básico, então é um sobrevoo sobre a disciplina. Por isso, depois as obras seguintes de recomendação são importantes para poder aprofundar o conteúdo. Então a aula 1, que a gente vai entrar daqui a pouquinho já dentro do conteúdo dessa aula, esse será o primeiro vídeo. Segundo vídeo, que é a aula 2 do panorama do Novo Testamento, não esqueçam disso. Eu vou falar sobre Atos e as cartas paulinas. Vou falar sobre o livro de Atos e todas as cartas paulinas, para que a gente tenha esse amarrado, até porque boa parte do livro de Atos narra muito do ministério do apóstolo Paulo
não só do início da igreja, mas há uma atenção ao apóstolo Paulo e às suas ações e ao seu trabalho missionário, de onde decorrem as suas cartas. Então a gente vai poder acompanhar isso no segundo encontro. Terceiro encontro, nós vamos falar das epístolas gerais. O que são as epístolas gerais? É de Hebreus em diante, são as epístolas que não foram escritas pelo apóstolo Paulo. Tem outra pessoa, um autor desconhecido, assim como Hebreus, a gente não sabe quem é o autor do livro de Hebreus, da carta de Hebreus, assim como as outras e outras epístolas que não são paulinas, como são as epístolas petrinas, a de João, a carta de Tiago. Então a gente vai tratar dessas epístolas gerais, com autores distintos, e dar um pouquinho de atenção a esse conteúdo do Novo Testamento. A quarta aula, que aí encerra o conteúdo do livro, é o livro do Apocalipse, que eu sei que é um livro que traz muita curiosidade a muita gente. A gente também vai dar um sobrevoo sobre o livro do Apocalipse e concluir. Essa conclusão que eu estou me propondo aqui é o amarrado de todos dos 4 encontros. Então eu vou falar do livro do Apocalipse e tentar dar um fechamento sobre o nosso panorama do Novo Testamento. Então, ou seja, esses 4 encontros serão encontros que estarão relacionados ao conteúdo do livro. E aí tem um quinto encontro, que eu botei aqui live com perguntas, mas nós ainda estamos vendo que tipo de plataforma nós iremos usar. Pensamos em usar o YouTube da igreja, mas só que a única possibilidade que ele nos oferece é a possibilidade de um chat, que não é nosso desejo nesse momento. O nosso desejo é uma interação, se possível, visual. Então a gente ainda não sabe se vai usar o Zoom ou outras coisas a mais. O problema do Zoom, como a gente já tem conversado, eu e o pastor Carles, é o tempo determinado das reuniões. Mas a gente até chegar a esse momento, a gente vai pensar em como a gente pode interagir melhor. Então, qual é a minha sugestão? Ao longo dessas aulas que você for assistindo, que são aulas a partir do conteúdo que você já leu, ou pelo menos deveria ter lido, você vai anotando as suas perguntas ou as suas observações, pontos importantes que você acha interessante destacar ou ressaltar, e então a gente vai conversando e interagindo de modo um pouquinho mais pessoal, e orando sempre para que esse momento logo se encerre e a gente possa se reencontrar novamente. Sigamos em oração para que esse momento tão desafiador para a humanidade possa ser superado com a graça de Deus. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo da nossa aula 1. Vamos lá. Deixa eu só ver se o meu rosto não está tapando. Está tapando um pouquinho. Fica me ouvindo aí que eu já fiquei pequenininho aí, ó. Vamos seguindo, gente. Vamos lá, entendendo o contexto da redação do Novo Testamento. É o primeiro momento aí, nosso primeiro slide. Vai se dar sobre esse aspecto, sobre essa realidade. Então, eu acho que melhorou aí, dá aparecendo um pouquinho melhor do conteúdo. Isso. Foi. Um período de aprendizado para mim também. Vamos lá, entendendo o contexto da redação do Novo Testamento, vamos destacar o que nesse momento? A preparação hebraica, a preparação grega, a preparação romana e a Palestina no primeiro século e o contexto da composição. O que eu estou dizendo com isso? Eu dividi essa primeira aula em 2 momentos,
que é esse primeiro momento aí de preparação hebraica, preparação grega, preparação romana, Palestina do primeiro século, composição do texto, que são subtítulos que já estão dentro da obra, eu vou tentar esclarecer à medida que nós formos caminhando uma melhor, ou seja, estabelecer esse contexto político, religioso, social, a partir desse olhar para esse contexto anterior até chegar à composição, e depois, no segundo momento da aula, é que eu vou entrar nos evangelhos em si. Tá bom? Então, vamos seguir então e partir agora para a compreensão de todo o contexto que antecede a redação do Novo Testamento, assim como antecede a vinda de Jesus Cristo, o Messias. E vamos olhar para cada um desses pontos, destacando algumas coisas, dando nuance a outras. Seguimos então. Vamos lá. O que nós podemos falar sobre a preparação hebraica? Qual é a importância disso para a composição do Novo Testamento e para a vinda do Messias? Né? Quais são os pontos que nós devemos destacar? Vamos lá. Ponto 1. Povo eleito para revelar quem Deus é. Presta atenção nesse ponto. Povo eleito para revelar quem Deus é. Eu sei que às vezes falar o termo eleição para alguns dá calafrios, né? Mas vamos lá, vamos por parte. Sim, Israel foi sim o povo eleito por Deus, escolhido por Deus, para que por meio desse povo ele preparasse o caminho para a vinda do Messias, e não só isso, que ele pudesse revelar da sua pessoa aos seres humanos. Nesse sentido, a preparação hebraica tem a ver com todo esse amarrado que vem construído desde o Antigo Testamento. É uma pena nós não termos conversado sobre o Antigo Testamento, né, porque seria muito importante agora para a compreensão desse ponto como preparação hebraica. Nós vamos lembrar lá de quando Deus chama Abraão, e por meio de Abraão viria alguém que seria, por meio da descendência dele, viria alguém que abençoaria todas as famílias da terra. Ou seja, Deus escolhe um povo, Deus prepara um povo para que esse povo seja veículo da sua revelação, para que ele possa revelar Deus ao mundo. Então o povo judeu, o povo hebreu, vamos colocar dessa forma, há distinções entre hebreu, judeu, israelita, israelense, mas eu não vou entrar nesses pontos agora, não são importantes para mim nesse momento, mas aquilo que antecede o Novo Testamento como preparação hebraica está relacionada a essa eleição de um povo por meio da qual Deus se revelaria ao ser humano caído, pecador. E isso a gente vai tratar melhor na parte de teologia sistemática, mas é só para nós sabermos que Deus escolhe um povo para se revelar a esse povo. E parte dessa revelação, e aí foi uma aula que nós não tivemos, se dá pela construção do cânon do Antigo Testamento. Ou seja, todos os livros do Antigo Testamento foram a maneira que Deus, de maneira progressiva, foi se revelando ao povo judeu, para que o povo judeu oferecesse esse Deus, ou seja, revelasse, anunciasse esse Deus à humanidade. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre isso, de Israel ser um povo eleito que deveria revelar quem Deus é à humanidade, eu recomendo a você ler Isaías capítulo 60. Lá você vai ver esse papel que Israel deveria ter. A segunda coisa, que eu já acabei antecipando, é que Israel é esse veículo da revelação especial. O que é revelação especial? Gente, ao longo do nosso curso, nós vamos... É inevitável quando a gente fala de teologia, as linguagens, às vezes, estão muito amarradas. Esse momento a gente chamaria na teologia, esse encontro de teologia bíblica. Mas muitas palavras que eu usarei são muito mais utilizadas em teologia sistemática. Uma delas está aí, revelação especial. O que é revelação especial? É o modo especial de como Deus se revelou. E aqui eu não quero expandir o assunto, porque isso é um assunto de sistemática,
mas o veículo da revelação especial é o povo de Deus recebendo os oráculos divinos, confeccionando o Antigo Testamento de modo inspirado por Deus, e à medida que eles iam recebendo essa revelação, Deus ia progressivamente se revelando, mostrando quem ele era para o ser humano, ou para o povo hebreu deveria transmitir isso à humanidade. Por que revelação especial? Por que desse nome? Porque nós temos uma distinção na teologia sistemática de revelação geral. A revelação geral é a revelação que Deus, que todo ser humano, não só o povo judeu recebeu, mas todo ser humano recebe. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, que os atributos invisíveis de Deus estão expressos na sua obra criada. Ele vai falar de uma espécie de identidade moral que o ser humano tem, que testemunha da existência de Deus, ou seja, aquele que mesmo sem lei sabe discernir o que é certo e errado. Então existe a revelação geral, todo ser humano tem, ou seja, Deus nunca ficou sem testemunho para a humanidade, mas uma revelação especial, mais objetiva, mais diretiva, foi dada a Israel para que Israel levasse isso para a humanidade. O que nós sabemos que Israel peca e isso acaba atrapalhando nesse processo até a vinda do Messias. Mas vamos lá. Seguindo, outro ponto importante da preparação hebraica é isso, a teologia desenvolvida na figura do Messias. Nessa revelação progressiva e especial de Deus, que se deu por meio da vida de Moisés, da vida de alguns juízes, da vida de profetas, da vida daqueles que comporam os salmos, ou seja, à medida que o povo foi desenvolvendo o cânon do Antigo Testamento, ou seja, foi se desenvolvendo e se percebendo, quando se fazia uma análise do estudo do Antigo Testamento, o surgimento de um Messias, de um Salvador, de um prometido. E quando Jesus vem, essa teologia está consolidada, apesar de que com muitas falhas e muitos equívocos, tanto que alguns identificam Jesus como Messias, enquanto outros têm certas ressalvas e estranheza a isso, porque também haviam teologias messiânicas idealizadas, ou seja, um tipo específico de Messias pensado. Mais para frente eu comento um pouquinho mais sobre isso. Então isso é a preparação hebraica. Vamos seguir. Preparação grega. Qual a importância dessa preparação grega para a formulação e para a construção do Novo Testamento, para a revelação do Novo Testamento? Também é revelação especial, mas neotestamentária, como nós dizemos. Vamos lá. Quais são as coisas importantes dessa preparação grega? Em primeiro lugar, língua franca e mundo conhecido unificado. Quando Alexandre Magno começa o seu projeto político, que poderíamos dizer que é meio megalomaníaco, o seu desejo de conquistar, o seu ideal era conquistar todo o mundo conhecido de então, né? E ir até um pouco além dessas fronteiras. Então, quando ele começa esse movimento, mais de 300 anos antes da vida de Jesus Cristo, ele começa a dominar diversos locais, e um desses locais é a região da Palestina. Alexandre expande todo o governo da Macedônia o mundo conhecido de então. Então, de certa forma, ele unifica isso enquanto em vida. E um desses projetos que eu vou explorar um pouquinho melhor daqui a pouquinho, que veio como fruto desse avanço ou da unificação desse mundo conhecido, foi desenvolver uma língua comercial ou uma língua popular falada para se relacionar às culturas distintas, pudessem manter um tipo de relação. E essa língua foi o grego, né? A língua grega, não existe só um tipo de língua grega, mas o grego que era utilizado no período de Jesus e da redação do Novo Testamento é conhecido como grego koiné,
o grego koiné é o grego comum, é o popular, vamos dizer assim, se a gente fosse falar assim, existe a língua portuguesa erudita e acadêmica e a língua portuguesa do popular, dos mercados, das feiras, com as suas gírias, com o seu modo comum de ser. Então, o grego koiné era essa língua difundida, que era a língua das relações comerciais, e ou seja, todo mundo que foi unificado por Alexandre, incluindo a região da Palestina, passou a ter como língua franca, língua falada e língua conhecida por todos, o grego, esse grego koiné. Então isso é importante para a redação do Novo Testamento. O Novo Testamento ele é composto na sua quase totalidade pelo grego. Há algumas pequenas palavras em hebraico e algumas outras pequenas em aramaico. E supõe-se também que existe um evangelho de Mateus anterior que foi escrito primeiro em aramaico e depois traduzido para o grego, mas isso são pormenores acadêmicos e disputas, são suposições levantadas dentro da academia, que também não é meu objetivo entrar com isso agora. Mas, seguindo aí a nossa aula, outro ponto importante sobre a preparação grega é a difusão do Evangelho, do Novo Testamento. Por que difusão? Qual é a importância de tudo isso? Como eu disse, a língua falada e comum era o grego koiné. Como foi redigido em grego koiné o Novo Testamento, era muito fácil você difundir o conteúdo do Novo Testamento para todo mundo conhecido de então, porque, ou seja, havia uma língua comum, uma língua franca, uma língua usual, que todos conheciam, pelo menos os letrados seriam capazes de ler e compreender. Então isso facilitou muito. Quando nós lemos nas palavras de Paulo que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, toda essa preparação está em jogo, ou no pensamento de Paulo. Ou seja, havia um mundo conhecido unificado, havia uma língua franca, tudo isso facilitou a transmissão do Evangelho. Todo esse contexto cultural, político, social é importante para a compreensão da redação do Novo Testamento, da percepção do porquê Jesus ter vindo nesse momento, da importância de tudo isso, e os gregos têm esse destaque importante nesse sentido. E além de tudo isso, o helenismo, que era uma maneira também de tentar unificar a cultura. Tem os seus problemas, mas tem as suas vantagens, e uma das vantagens foi ter uma língua franca, mas eles também tentaram, por muitas das vezes, profanar locais santos ao judaísmo e coisas do sentido. Talvez muitos não tenham nunca lido, e eu sugiro que leiam, nas nossas Bíblias protestantes, 7 livros do Antigo Testamento que estão na Bíblia Católica, nós consideramos como apócrifos. Então não consideramos eles inspirados. Mas aqueles livros que seriam os livros de que nós chamamos período de silêncio, 400 anos sem Deus falar, na verdade não é que Deus ficou sem testemunho, é que Deus não levantou mais homens que fossem inspirados no sentido redacional, no sentido de construir uma revelação especial, mas Deus obviamente ficou se manifestando. Existe dentro desses 7 livros os livros de Macabeus. Do ponto de vista histórico, eles narram muito desse período que nós chamamos de interbíblico. Então vale a pena a leitura, não como escritura sagrada, mas como livro de informação para esse período. E aí a gente vê um problema do helenismo, que dentro desse questão do helenismo, dessa difusão cultural que era a pretensão de Alexandre, de fazer com que todos os povos dominados adotassem a cultura helênica, a cultura macedônia, grega. Isso atrapalhou com relação à religiosidade judaica, e o povo judeu já estava nesse ponto muito agarrado à lei pós um período muito grande de exílio, que a gente vai falar quando a gente falar do Antigo Testamento. Mas há um problema muito grande com relação a isso.
Então chega um momento onde tentam sacrificar um porco no altar de Deus. E isso gera toda uma revolta, a revolta dos macabeus, que então dentro desse período de preparação grega e a helenização tem esse ponto positivo de colocar uma língua franca, mas tem pontos negativos do sincretismo religioso e coisas do gênero. Vamos seguir aqui, porque pra gente não ter um vídeo muito longo, mas bem objetivo. Preparação romana. Né, os romanos sucedem o governo grego, né, não só no comando político do mundo conhecido de então, eles chegam a expandir esse mundo, o mundo grego ou o mundo de Alexandre, expandem as suas fronteiras, mas eles mantêm de certa forma o projeto de Alexandre, ou seja, manter uma relação muito estreita. E nesse sentido, entre os povos, né? Nesse sentido entra a estrutura de lei e ordem, e aí eu coloquei essa expressão latina que é Pax Romana. A Pax Romana era um ideal romano, ou seja, a paz em todo o Império Romano. Então, quando Roma chega ao poder, e a Palestina, vamos lembrar que Israel está subjugada, ela é uma nação dominada desde do período babilônico. Eles retornam no período persa para sua terra natal, mas ainda assim sob o domínio persa, e nunca mais eles têm independência. Vamos falar numa independência do povo judeu novamente em 1948, pós Segunda Guerra Mundial, quando a ONU estabelece aquele território como sendo Israel. Lembrem-se, Graça Aranha, um brasileiro, era o presidente naquele período. Mas, seguindo, a Pax Romana, ou seja, era esse ideal romano de paz em todo o Império. E eles levavam a cabo isso muito a sério. Então a estrutura de lei e de ordem dentro do Império facilitou para algumas coisas. E aqui estão algumas: estradas e segurança. Todos conhecem, ou pelo menos acredito eu que conheçam, aquele velho ditado que todos os caminhos levam a Roma. Ou seja, porque o governo romano começa a construir estradas por todo o Império para facilitar comércio e domínio também, estrutura de governo, arrecadação de impostos, toda a estrutura política e tributária. Para que ela funcionasse bem, ela precisava de lei e ordem, e as estradas eram meios de comunicação muito grande. São encontradas estradas desse período até hoje, são sítios arqueológicos, são locais que podem ser visitados para aqueles que têm a oportunidade de fazê-lo. E a segurança, obviamente, para manter toda essa estrutura, precisava de segurança. Então, isso facilitou muito a difusão do Evangelho. Porque imagine, você tem estradas agora, né, que são, para o seu período, alta tecnologia, altamente pavimentada. Viagens que duravam dias são encurtadas. Então isso, para a difusão do Evangelho, para troca, né, ou seja, para o envio missionário, para troca de relações, isso facilitou muita coisa. Além de segurança. Antigamente, viajar antigamente era como o Rio de Janeiro hoje, de noite. Você sai no Rio de Janeiro de noite, você se sente inseguro olhando para tudo que é lado. Você tem até recomendações. Está chegando perto do portão de casa, já desafivele o cinto de segurança, porque é normalmente o lugar onde você vai ser assaltado. Então, ou seja, essa questão da insegurança foi uma coisa que foi muito presente no mundo antigo. As viagens eram em grandes caravanas por conta de segurança. Quando Roma, com a sua lei e ordem, se estabelece, ela traz essa segurança. Então essa movimentação cresce muito e com segurança, porque Roma providenciava tudo isso. E isso facilitou muito para o trabalho evangelístico, facilitou muito para a difusão das boas novas de Jesus Cristo. Mas um dos pontos aí negativos é que com essas trocas, troca-se coisa boa e coisa ruim. O sincretismo religioso
no período romano ele tem o seu ápice e há novas religiões surgindo, né? Apesar da ordem romana de você era permitido ter, se um povo era dominado, era permitido que esse povo mantivesse a sua religião, a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Mas não poderia surgir uma nova religião. Mas com essa troca de relações começam a haver sincretismo, adaptações de uma religião a outra e que depois se configuraria em novas religiões ou novas crenças. Isso acontece com o cristianismo. No seu início, era pensado no cristianismo como uma ramificação do judaísmo, depois que foi percebido que na verdade era uma construção totalmente distinta, uma nova religião, e isso gera, de certa forma, algum tipo de perseguição. Então, Roma tem um papel muito, 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 muito importante com relação a isso. Então é interessante nós pensarmos nisso com carinho. Seguindo, Palestina do primeiro século. O que estava acontecendo ali no primeiro século, o momento em que Jesus viveu na região da Palestina, que é importante para a nossa compreensão do Novo Testamento. Estrutura política subserviente a Roma, eu já falei disso assim de en passant, ou seja, toda a Palestina deveria prestar contas ao governo romano. Roma tinha por hábito escolher concidadãos da nação para colocar como esses políticos responsáveis. Isso facilitava a comunicação. Por isso vemos, por exemplo, e o livro destaca bastante isso, a figura da família de Herodes dominando. Eles eram judeus, mas eram submissos a Roma. Então Roma se utiliza dessa estrutura para poder manter as localidades obedientes ao seu comando político e pagando os seus tributos necessários. Vamos lá. Do ponto de vista religioso, isso é muito importante. Forte atividade religiosa na Palestina do primeiro século, que a gente tem como referência religiosa o templo. O templo está em pleno funcionamento. Vamos lembrar que é o templo de Zorobabel, mas algumas pessoas chamam ele de templo de Herodes. Na verdade, Herodes amplia o pátio do templo. As medidas do templo eram já pré-determinadas pelo Antigo Testamento, então não eram possíveis serem mexidas. Mas no que diz respeito ao pátio, ele faz uma obra gigantesca, que hoje o pátio, né, desse período é onde está o Domo da Rocha, aquela grande mesquita em Israel, que também é ponto religioso. Então ali era o pátio, ele faz um pátio do templo gigante. E as sinagogas, as sinagogas são um legado do período de cativeiro, dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. Como o povo não tinha mais o templo havia sido destruído, o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, e com a sua invasão, o povo ficou sem referência de adoração e de culto. Ali, ou seja, lá no seu período de cativeiro, pequenos grupos começam a dar atenção à escritura, vamos dizer assim, são pequenos cultos no lar que depois tomam esse contorno de sinagoga, um espaço de adoração local, onde o povo poderia aprender da palavra, estudar a escritura, mesmo vivendo distante da sua terra. Então, quando eles retornam, essa estrutura da sinagoga já está muito bem solidificada do ponto de vista do aspecto religioso, que as sinagogas são difundidas por toda a região da Palestina. Então pessoas, por exemplo, da Galileia, que não tinham oportunidade no sábado, e obviamente era inviável naquele período, com os transportes que tinham, sair da Galileia, ir para a Judéia, para o templo, para o seu momento de adoração no sábado. Então as pessoas se encaminhavam para as sinagogas locais, onde elas poderiam cantar os salmos, ler a lei e ouvir uma exposição do Antigo Testamento. Então a atividade religiosa na Judéia
se dá dentro desses contornos. As peregrinações para o templo, vamos nos lembrar que foi numa Páscoa, as grandes festas, Páscoa, Tabernáculo, Pentecostes, eram as festas de peregrinação dos judeus para o templo. Então havia alguns momentos durante o ano que a pessoa fazia um esforço de ir até o templo, mas ele vivia sua religiosidade cotidiana na vivência na sinagoga. Então há uma atividade muito grande religiosa. Também há grupos religiosos que valem serem destacados aqui rapidamente. Deixa eu só tomar um golinho d'água. Estou aqui no quarto fechado, sem ar ligado, janela fechada porque os cachorros estão latindo, sem ar por causa do som, então estou suando a beça. Mas vamos lá. Quando a gente pensa em religião judaica, a gente não pode pensar numa estrutura monolítica. Em que sentido que eu estou dizendo isso? No sentido de nós pensarmos que todos os judeus pensavam da mesma forma, tinham a mesma estrutura ou a mesma espiritualidade, a mesma vivência religiosa. Não, não é assim que funciona. Como isso da mesma forma que dentro do cristianismo. Se a gente pensar, por exemplo, só no nicho protestante, a gente vai perceber, existem denominações, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os luteranos, ou seja, dentro do judaísmo haviam as suas divisões. Há isso dentro do catolicismo romano, os dominicanos, agustinianos, aos marianos, há estruturas de pensamento diferentes, mas com um núcleo duro comum. Então no judaísmo acontecia isso. E são esses grupozinhos aqui que eu estou falando para vocês, né? Os saduceus, eles eram os responsáveis pelo templo, era a aristocracia daquele período, então eles eram aqueles que eram responsáveis pelo tempo, responsável pelaquela estrutura de manutenção e de vivência religiosa no templo. Eles eram os principais do Sinédrio também, que é uma espécie de tribunal religioso. Aos fariseus, os fariseus são os grandes mestres da lei, são os homens ocupados com a escritura, com a leitura, com a exegese, com a hermenêutica, o próximo assunto do nosso curso. Então, ou seja, eram aqueles que estudavam a Bíblia com profundidade. Os zelotes, eles eram judeus meio revolucionários, eles queriam acabar com essa relação com Roma, eles eram meio revoltosos. Há alguns que postulam que Judas Iscariotes, ele era um zelote, por isso a sua frustração com Jesus, por Jesus não ser um Messias político, que tiraria Roma do poder e daria de novo o reinado davídico, ou seja, aquele reinado político para o povo, e aí a sua decepção e a sua traição. Mas isso são outros assuntos. Os herodianos eram aqueles que eram religiosos, mas eles eram a favor da dinastia de Herodes no comando e não tinham problema algum com Roma estar no comando. E os essênios eram uma espécie de monges do deserto. Há quem diga também, por exemplo, que João Batista é um essênio, ou foi um essênio, alguém retirado daquele mundo, daquela vivência poluída, corrompida, e vai viver uma vida religiosa distante dessa realidade. Então, seria uma espécie de monges judeus. Eles vivem separados. Eu não tenho tempo para explorar muito o assunto, mas de en passant é isso que vale a pena mencionar sobre os grupos religiosos. Bom, a composição do texto. Vou passar rapidamente. Datação dos livros do Novo Testamento, isso aí é um tema de debate muito profundo. Por exemplo, no livro ele vai falar que Tiago possivelmente é um dos primeiros livros, mas talvez sejam os escritos de Paulo. Isso é importante? Sim, é importante para você entender o período, o porquê da redação e muitas outras coisas, né? Reconhecer autor e outras coisas, mas nesse momento e como estrutura de teologia básica, não vejo como fundamental e necessário um aprofundamento sobre essa questão de datação dos livros. Eu vou no finalzinho recomendar alguns materiais que vocês podem depois aprofundar isso
com mais cuidado, e vocês vão ver que isso também há uma divergência de data, de opinião de especialistas enorme. Por isso também meu desejo não é aprofundar muito nisso. Divisão literária, a divisão literária eu fiz a minha, né? Como vocês viram, hoje estou falando dos evangelhos, ou vou falar dos evangelhos, depois cartas paulinas, e por assim dizer. Mas a composição do Novo Testamento, ou a divisão literária, não é por datação. Eu já disse que datação é uma questão difícil. A divisão literária do Novo Testamento, vamos dizer assim, é por blocos de assunto, basicamente. Os evangelhos contam a vida de Jesus Cristo. O livro de Atos é uma continuação. Se a gente fosse botar numa divisão literária que levasse em consideração ao autor, Lucas e Atos estariam juntos, porque são 2 volumes de uma mesma obra. Você lê o início de Lucas e lê o início de Atos, e nós vamos perceber que Lucas está redigindo o seu texto pensando em uma pessoa específica, apesar de ter todo um cenário por trás, um grupo de pessoas que poderiam ser alcançadas. Então, essa divisão foi feita na história da igreja, e também é algo que tem a sua importância para a gente estruturar que a ordem cronológica não é a ordem que está nas nossas Bíblias. Primeiro vem Mateus, depois Marcos, depois Lucas, ou seja, não é ordem de redação, é assunto, basicamente, evangelhos no início, o livro de Atos, que é uma continuação do trabalho da igreja, cartas paulinas, o livro de Hebreus, que é debatido, ninguém sabe quem é o autor, as epístolas gerais e o livro de Apocalipse, fechando, até porque ele realmente conclui muito bem o cânon. Então, a estrutura literária não leva em consideração a questão cronológica, tem mais a ver com uma associação temática e desenvolvimento do pensamento cristão. Tá ok? E por que foram redigidos tardiamente? Porque vamos pensar aqui comigo, essa parte é importante que eu fale aqui rapidinho. É uma pergunta que normalmente é feita quando se pensa em composição dos livros do Novo Testamento. Porque quando a gente pensa no nascimento de Jesus, Jesus provavelmente não nasceu no ano 1 ou no ano 0, como alguns pensam. Jesus provavelmente nasceu ou em -4, ou 4 a.C., ou 6 a.C. Entre esses 2 períodos, a gente vê isso por conta da vida do primeiro Herodes, que queria matá-lo. E ele morreu no ano 4. Ou Jesus nasceu no ano 4, ou antes disso. É possível que ele tenha nascido antes, porque Herodes promove a matança de crianças depois que ele descobre sobre o nascimento de um menino, de um Messias. E ele conhecia, ele era judeu, conhecia muito bem a história. Então ele está com medo de que o seu posto esteja ameaçado. Só que ele recebe essa informação pelos magos do Oriente. E esses magos do Oriente não chegam no dia do nascimento ou 2 dias depois. É bem possível que esses magos do Oriente cheguem para ver Jesus 2 anos depois. Então, não é bem assim. Então, Jesus morre aproximadamente perto do ano 30 da era cristã. E os primeiros livros, que não são nem os evangelhos, que ao meu ver, por exemplo, são as cartas paulinas, Gálatas e Tessalonicenses ali bem juntinhos, na minha opinião, e existem diversas, vão para aí mais de 15 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. E todo esse contexto é importante por quê? Por que isso começou a ser redigido? Primeiro, porque era muito comum dentro da tradição herdada dos hebreus a tradição oral, a verbalização. Mas conforme a relação com outros povos foram acontecendo e a necessidade de trocar com um grupo maior de pessoas, foram-se necessário redigir esse conteúdo
que já era conhecido de forma oral ou verbal, ou seja, nos discursos da tradição. Depois, eu acho que de modo pessoal ou no bate-papo, a gente pode aprofundar sobre isso e falar um pouquinho sobre como é que o povo judeu levava a sério essa questão da redação e da tradição oral para, mas não vai ficar telefone sem fio, não. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Então, ou seja, à medida que as comunidades cristãs foram se estabelecendo e era necessário uma troca de conteúdo, ou seja, cartas ou documentos começaram a ser escritos, copiados e começavam a circular às comunidades. Ou seja, aí vem essa necessidade da redação e isso acontece de modo um pouco mais tardio. Tá certo? Vamos seguir, vamos entrar no assunto dos evangelhos aí e vamos correr porque eu já estou com o meu horário explodindo. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar é sobre os sinóticos. E aí eu quero pegar essa explicaçãozinha aqui do Brodos. Que daqui a pouco é um livro que eu vou sugerir a vocês. Vou ler, fazer a leitura aqui do texto que está aí projetado para vocês. Mateus, Marcos e Lucas foram chamados de evangelhos sinópticos desde que o termo foi pela primeira vez usado por J.J. Greenbach. Eu acho que é essa a pronúncia. Em uma edição do Novo Testamento grego em 1774, 1778. A palavra sunoral, que eu acho que aqui está escrito errado, e aí eu coloquei aqui o grego do lado para vocês, é sunópticos, a palavra grega, então provavelmente na hora de transliteraram errado, sinópticos, que significa ver juntos. O sun, aqui, ó, que as três primeiras letras gregas aqui, sun, isso é uma preposição com, né, a ideia de estar junto, né, seria a nossa preposição com, né, com alguém, com, e ópticos, né, de onde vem ótico ou coisas desse sentido, então é ver com ou ver juntos, como está aqui já descrito. E chama a atenção para o material comum a todos os três e indica que eles são melhor compreendidos quando estudados juntos. Ou seja, esses três livros, esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma redação, ou eles têm pontos de contato muito importantes, muito próximos. Né? Eu acabei não separando esse livro, mas deixa eu ver se eu consigo achá-lo aqui para vocês. Tá aqui, ó. Isso, é sempre assim difícil de pegar. Ó, introdução e comentário aos Evangelhos, Jesus segundo as Escrituras, do Darrell Block, né, pela Shed Publicações. Esse livro, ele pega os 4 evangelhos e faz uma harmonia. E quando a gente pega a estrutura da harmonia, a gente vai ver que esses 3 estão muito amarrados juntinhos. Isso aqui é um livraço maravilhoso. Então ele relaciona muito bem os escritos e as narrativas e traz comentários para essa junção dos sinópticos. Tá aí uma recomendaçãozinha, introdução e comentário aos evangelhos, Jesus segundo as Escrituras, da Darrell Block, Shed Publicações. E ele faz essa questão da estrutura e da harmonização muito bem. Vamos lá. Mateus. Vou correr um pouquinho aqui, gente, para eu não estourar muito meu tempo, já que eu já estourei. Autor, Mateus, por vezes chamado Levi, né? Então não tem dificuldade. Muito dos evangelhos levam o nome do seu autor. Mateus aqui é o apóstolo Mateus, chamado de Levi em algum dos textos. Ele é o autor desse evangelho. O propósito e o conteúdo do evangelho de Jesus, do evangelho de Mateus: revelar Jesus como Messias e destacar o reino de Deus para o povo hebreu. Quando Mateus
redige o seu texto, o seu evangelho, ele tem como foco, ele está pensando no povo judeu. Então ele está escrevendo as boas novas de Jesus para judeus. Por isso ele começa com aquela preocupação dele tão grande de mostrar na genealogia que Jesus é da descendência de Davi, ou seja, o Messias, e deveria vir da descendência. Então, ao longo da sua redação, ele vai deixando marcas claras e evidentes de que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. E a gente vê também a importância do Evangelho de Mateus na sua redação, com essa perspectiva de olhar para o povo hebreu, porque é o evangelho onde Jesus tem mais embate com os fariseus. Aqueles que deveriam zelar, cuidar da lei, que deveriam ser os mestres da lei para apontar o Messias, foram os maiores adversários de Jesus. Então Mateus pega esses encontros, esses debates e mostra como Jesus era superior a esses grandes mestres como o verdadeiro Messias prometido. Mas um outro assunto muito importante nesse evangelho é a questão do reino de Deus. O reino de Deus ele é tratado com muito carinho. Existem um conjunto de parábolas, se eu não me engano, no capítulo 13, que são parábolas sobre o reino de Deus. O objetivo daquelas parábolas, né, do grão de mostarda e outras que estão ali no capítulo 13, o propósito daquilo ali é revelar o reino de Deus, é dizer que o reino de Deus chegou, está se estabelecendo. Né? É a pregação de João Batista. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Então, ou seja, Mateus na sua redação tem esses objetivos com propósitos para o conteúdo da sua redação. Então é olhar para o Evangelho de Mateus com esse pano de fundo. Isso é muito, muito bom e facilita muito a nossa leitura. Só uma coisa que eu não falei sobre os sinópticos que vale a pena é que provavelmente o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser redigido e ele serve de base para a redação de Mateus e Lucas. Isso é quase consenso acadêmico, tá? Então vamos seguir. Marcos, como eu disse, que é provavelmente o primeiro evangelho escrito. Não é o primeiro documento do Novo Testamento, mas é o primeiro evangelho escrito. O autor, Marcos. Possivelmente João Marcos. Não sei quantos lembram de João Marcos lá no livro de Atos, que tem um probleminha com o apóstolo Paulo. Paulo e Barnabé chegam a ter uma discussão porque João Marcos, no meio da viagem missionária, decide voltar, mas no final da vida de Paulo, escrevendo 2 Timóteo, diz: olha, me traga Marcos, porque meu último ministério. Provavelmente é esse João Marcos o autor. Há um detalhe muito interessante nesse evangelho, porque esse evangelho narra que no momento em que os soldados chegam para prender Jesus, um dos discípulos que estavam ali é agarrado, ele estava só de capa, e é agarrado pelo soldado, ele se desvencilha da capa e sai correndo nu. Provavelmente esse discípulo é João Marcos, né? Porque a estrutura da redação desse trecho traz muita pessoalidade. Então provavelmente ele era um jovem discípulo que já acompanhava Jesus bem desde o seu início, e ele, no momento que Jesus vai ser preso, foge e acaba fugindo nu. Tá certo? Então, provavelmente é isso. Mas Marcos provavelmente usa os relatos de Pedro. Ele andou muito como o apóstolo Pedro, e Pedro talvez tenha sido suporte. Alguns chamam o evangelho de Marcos de evangelho de Pedro, porque a suposição é de que Pedro era iletrado, então ele narra tudo para João Marcos ou Marcos, e Marcos redige esse conteúdo a partir do olhar de Pedro, tá? Mas é o Evangelho de Marcos. Propósito e conteúdo: levar a mensagem do Evangelho à audiência romana, Jesus o servo. O Evangelho de Marcos ele é muito rápido, muito dinâmico. Ele não começa falando do nascimento de Jesus, ele já começa com Jesus no ministério.
E o objetivo dele é mostrar para o povo romano que desconfia de todos aqueles que levam o nome de Senhor, que tragam um conteúdo de rei, ou seja, como podendo ser alguém subversivo. Não, o Evangelho de Marcos mostra Jesus como servo, aquele que veio servir e dessa forma revelar quem Deus é. Tá bom? Vamos seguir. Lucas. Quem era Lucas? Lucas, médico, historiador e companheiro do apóstolo Paulo. No livro de Atos a gente vê bastante a figura de Lucas como realmente um companheiro de viagens missionárias de Paulo. E ele como historiador, a gente vê logo no iniciozinho também da sua redação, quando ele fala, excelentíssimo Teófilo, acerca das coisas, ele vai começar a estruturar o seu evangelho, dizendo que ele fez uma investigação minuciosa sobre os fatos que são contados, ou seja, faz um trabalho de pesquisa. A sua proposta não é contar uma história do ponto de vista científico ou uma biografia histórica de Jesus. Ele quer transmitir o evangelho, vou pular para a parte do propósito, levar a mensagem do evangelho ao público grego de maneira ordenada, além de revelar o Filho do Homem, o ser humano ideal. Né? Dentro da cultura grega e romana já se buscava um ser humano ideal. Apesar de que a ideia do homem ideal era uma ideia para a filosofia grega problemática, porque a filosofia grega era uma filosofia desencarnada. O que eu estou querendo dizer com filosofia desencarnada? O corpo é visto como uma jaula da alma. Então, ou seja, o ideal mesmo é o rompimento com o corpo. Mas dentro do aspecto romano, dentro da paz romana, dentro da sua lei, sua ordem, procura-se homens ideais, homens de valor, homens que realmente sejam importantes para o aspecto político do governo. Então, Lucas, de certa forma, vem trazer, olha, o verdadeiro homem, o Filho do Homem de verdade é Jesus Cristo, e a mensagem de Boa Nova tem em vista esse público. João não se encaixa dentro do Evangelho sinóptico. O autor é o apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Então, nós já sabemos quem é João, um dos apóstolos. Propósito e conteúdo. O Evangelho... deu uma vacilada aqui. O Evangelho mais... Eu queria escrever pleno e desafiador, ao meu ver. Por quê? Ele é tanto filosófico como prático. Por exemplo, a gente pega o início do Evangelho de João, quando ele se detém a explicar quem é o Logos, e o Logos é um termo grego que tem muito conteúdo do ponto de vista filosófico, e João pretende demonstrar que o Logos é o Jesus que se encarna e tabernacula com os seus. Então ele é muito desafiador por essa grande relação de um pensamento profundo, mas também com aspectos muito práticos do ministério de Jesus. Bom, o objetivo é revelar Jesus e levar as pessoas à fé por meio da vida e obra de Jesus, destacando os sinais e os diálogos. Se nós olharmos o Evangelho de João, a gente vai ver que ele é construído em cima de 7 sinais e de alguns diálogos, alguns encontros de Jesus com Nicodemos, de Jesus com a mulher samaritana, de Jesus com as irmãs de Lázaro, os sinais também, né, a própria ressurreição de Lázaro, o Jesus das conversas com os discípulos. Então ele é estruturado em cima desses sinais. João vai dizer que ele fala desses sinais para dizer que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é o Salvador. Ele poderia dizer assim, olha, nem se tudo que realmente ele fosse, tudo que ele fez fosse registrado em livro, não teriam bibliotecas, não teriam livros suficientes para guardar tudo que ele fez. Ele só pegou esses 7 sinais como evidência de que Jesus era o Messias prometido, que ele era o Salvador da humanidade. Bum! Chegamos ao final da nossa aula. Até a próxima aula. Não deixe de anotar as suas dúvidas. Então, gente querida, foi bom estar com vocês. Opa! Ih, gente, eu acho que eu
fui falando tudo sem passar os slides para vocês. Eu vou fazer aqui um retorno. Eu nem sei onde eu estava. Evangelhos. Falei dos sinóticos. Se vocês quiserem aí, vão pausando aí a tela, porque eu acho que eu esqueci de fazer a transição aqui e talvez tenha ficado registrado, não os slides, mas o meu rosto falando e suando. Então, os slides são esses. Eu estou passando aí para vocês devagarzinho, mas todos eles já comentados, tá? Qualquer coisa vocês pausem a tela. Marcos, o autor, propósito e conteúdo. Lucas, propósito e conteúdo. João, autor, propósito e conteúdo. E até a próxima aula. Bom, eu acho que deu zebra nesse finalzinho aí, mas não fiquem preocupados não. Eu vou depois disponibilizar para vocês os slides e aí vocês podem comparar com as minhas falas também, tá bom? Deus abençoe vocês. A meia hora virou 1 hora e eu vou agora, quase que entrando na madrugada, tomar um banhozinho para tentar descansar, tá bom? Deus abençoe e vamos orar por esse momento que estamos vivendo e suplicar a Deus que Ele possa nos tirar como humanidade, não só na nossa nação desse período, para que o nosso convívio caloroso juntos possa retornar. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe vocês.